Olá, você acredita? Meu nome é Gabriel Brandt e eu vou contar mais uma história espetacular para vocês. Essa história aconteceu na parte da família do meu pai, com a minha tia, meu tio, meus avós e outras pessoas da família. Foi há muitos anos, por volta dos anos 80. Um primo da minha tia ia se casar. Fizeram uma festa muito grande com muitas pessoas. Estavam todos no salão dançando, comendo, bebendo, enfim, a festa estava rolando. Foi quando o conhecido de um amigo do meu primo que estava ali na festa começou a ficar muito estranho. Gritava, andava caindo, enfim, estava muito fora de si. Algumas pessoas acharam que ele havia bebido, mas não. Ele não havia bebido. E não havia tomado sequer um gole de álcool durante a festa. Detalhe, aquela festa de casamento era em um sítio e era em noite de lua cheia. Aquele rapaz ficou descontrolado demais, não falando coisa com coisa, e precisou que o levassem embora. Aliás, minha tia conta que foi preciso muitas pessoas para o levarem embora, por conta da força dele. Estava muito difícil conter e o segurar. Era uma força sobrenatural. E detalhe, ele era bem magrinho, baixo, não tinha aquela força toda. O levaram embora e essa minha tia foi junto. Quando chegou na casa dele, o sentaram no sofá e começaram a oferecer café, água, para tentar conter o efeito do que estava deixando ele daquele jeito. Repito, não era bebida. Ele não bebeu nada. Em certo ponto, a voz dele começou a ficar alterada. Não era a voz dele, era uma voz bem grossa. Nesse ponto, começaram a ficar mais assustados e perceberam que aquilo não era normal. Que havia algo de mais sobrenatural acontecendo. E em um momento, ele pediu cigarros, queria fumar. Mas um detalhe, ele não fumava. Deram cigarros para ele, pois ele estava descontrolado, e as pessoas que testemunhavam aquilo começaram a ficar assustadas. Ele pegava os cigarros e arrancava a parte do filtro e a acendia. Ou seja, ele fumava ele puro, sem o filtro, e era um atrás do outro. O pessoal começou a tentar conversar com ele, o chamando pelo nome, que eu não me lembro qual era. Vamos dizer aqui que era Paulo, porque não me lembro mesmo, eu não o conheci. De repente ele soltou um grito estarrecedor: "Eu não sou Paulo!" Minha tia disse que nesse momento ela sentiu como se todo o sangue do corpo dela tivesse se esvaído. Ela não conseguia falar, não conseguia se mexer. Enfim, estavam todos muito assustados. Por um instante, parece que ele voltou a si, olhou para todos ali e pediu para todos irem embora, pois ele estava prestes a se transformar em um demônio. Em seguida, ele começou a rir e rir mais. Soltou gargalhadas imensas e de repente caiu no chão e começou a se contorcer. E todos ali puderam ouvir barulhos dos seus ossos estalando e pelos cresciam em suas mãos. Bom, nesse momento, nem preciso falar que estavam todos aterrorizados com aquilo. Uma pessoa da família, um tio, chegou e disse: "Gente, saiam todos da sala. Isso aqui é muito sério. Deixe que eu cuido disso." Esse tio pegou água gelada e jogou nele, para ver se ele voltava ao normal. Mas aquilo o irritou mais ainda. Aquele homem já havia se transformado em uma criatura quase por completo. Seu corpo estava repleto de pelos, e o seu corpo tomava forma animalesca. Isso foi demais para esse tio e ele tentou correr. Mas aquele homem o pegou e o arremessou na parede. Todos que haviam saído da sala voltaram para socorrer esse tio. Mas aquele homem já estava em cima dele o atacando. Então todos ali, minha tia e meus primos,
e outras pessoas que estavam ali na festa começaram uma luta corporal com a besta. Foi uma luta intensa. Minha tia quebrou o cabo de vassoura nas costas da criatura, enquanto outras pessoas o atingiam com pauladas, socos e chutes. Nada daquilo parecia não fazer efeito no homem possuído. Resumindo, depois de muita luta, ele simplesmente desmaiou e começou a voltar ao normal, e só acordou no dia seguinte. A mãe dele e a esposa foram falar com ele para saber se ele se lembrava do que havia acontecido na noite anterior. E ele falou que não se lembrava de nada. A única coisa que ele se lembrava é que ele foi possuído por uma raiva muito forte até perder o controle do corpo. A mãe desse rapaz disse que isso costumava acontecer em noites de lua cheia, quando ele era criança, pois quando ele nasceu, a sua avó paterna, que era uma mulher que mexia com feitiçaria, o ofereceu ao diabo ainda criança, e por consequência disso, ele passou a carregar uma maldição. Ela só soube disso porque após a avó do garoto falecer, o irmão da avó dele, que era um senhor religioso, contou toda a história à mãe do menino. Depois do falecimento da avó, o garoto começou a ter comportamentos animalescos em noites de lua cheia. Ele saía correndo e gritando à noite pelo mato. Em outras ocasiões, sua mãe presenciou a avó falecida diversas vezes no quarto do garoto, andando pelas paredes e teto. Ela também disse que quando ele fez 9 anos, ela o levou a uma benzedeira e depois disso tudo havia melhorado. Ele não viu mais a avó falecida e o garoto parou de sofrer esses ataques. Depois disso tudo, esse moço nunca mais foi o mesmo. O casamento dele terminou e logo depois disso ele ficou muito triste, em uma tristeza profunda, e foi morar com a mãe. O final da história é bem triste. Um dia a mãe ouviu um tiro vindo do quarto e o encontrou caído. Ele se matou. Deve ter ficado muito perturbado depois disso que aconteceu. Bom, a família do meu pai conta muito essa história e posso ver na feição deles o medo. Minha tia presenciou tudo isso e conta que foi a experiência mais assustadora que já teve. Uma boa noite. Este relato se passou há mais de 30 anos. Na época, eu tinha os meus 17 anos e fui ficar uma temporada na casa da minha avó materna, que morava em um sítio isolado no povoado de Brejo do Amparo, em um município da cidade de Januária, em Minas Gerais. Bem, tudo começou quando a minha mãe se tornou espírita e passou a frequentar um terreiro de quimbanda. Na época, nós morávamos em Montes Claros, norte de Minas. Bem, nós éramos uma família humilde, mas assim que a minha mãe entrou para essa religião, a nossa vida começou a mudar do dia para a noite. Era a minha mãe, o meu pai, a minha avó e eu. Morávamos em um barracão de 2 quartos, onde um dos quartos era dividido por mim e pela minha avó. Enfim, assim que a minha mãe passou a fazer parte desse centro de quimbanda, a nossa vida mudou para melhor. Em poucas semanas, nos mudamos para Betim, no estado de Minas Gerais. O meu pai logo conseguiu um emprego na Fiat, nessa mesma cidade. E então, logo nos mudamos para uma casa maior, com 3 quartos, 2 salas e 2 banheiros. Um era suíte, cozinha, área de churrasco, varanda e quintal. Bem,
Quando fomos para Betim, a minha avó continuou em Montes Claros. Os anos se passaram e em 1990, a minha avó veio ficar um tempo em nossa casa. A partir daí, coisas estranhas começaram a acontecer. A minha avó sempre lembrava a minha mãe de um tal bode que ela havia prometido à entidade que a acompanhava, e que este bode deveria ser sacrificado no centro de Quimbanda, lá de Montes Claros. A minha mãe dizia que tudo isso era besteira, e que ela ficou bem de vida foi com seu próprio esforço e dedicação. E se fosse alguma entidade que a ajudou, porque a mesma nunca veio cobrá-la pessoalmente? Bem, elas conversavam no alpendre da casa, quando neste momento veio uma coruja e pousou no pé de goiaba que havia na frente da casa. A minha mãe e a minha avó pararam de falar e ficaram observando aquela coruja. E naquele momento começou a girar a cabeça 360 graus. A minha mãe pegou a vassoura e foi para cima da coruja, a expulsando dali. Bem, enquanto a coruja voava, a mesma ria. E a partir desse dia, coisas bizarras começaram a acontecer na casa. Em uma certa noite, formigas infestaram a casa. Eram tantas formigas que dava para encher baldes e baldes. E as formigas não acabavam. A minha avó começou a defumar a casa e fazer algumas orações. E naquele momento, as formigas desapareceram, assim como apareceram. Bem, quando meu pai estava em casa, os eventos sobrenaturais paravam. Porém, ele começou a beber e a ficar agressivo. Saiu do emprego e às vezes passava dias na casa da amante. A nossa situação financeira começou a ir de mal a pior. E como se tudo isso não fosse o bastante, escutávamos risadas de criança pela casa e trotar de cavalo nos derredores da casa. As árvores do quintal começavam a se balançarem e cair muitas folhas, como se tivesse alguém em cima as balançando. O meu tio, certa vez, veio ficar uma semana na nossa casa, mas foi embora no dia seguinte. Segundo ele, enquanto ele estava fumando um cigarro na rede, ali no fundo do quintal, ele viu um homem andar por ali, pelo breu no quintal. Porém, no lugar da cabeça deste homem havia um sino. Esses sinos de igreja antigas. E da mesma forma que este homem apareceu, ele desapareceu. O meu tio apagou o cigarro e se levantou para ver para onde aquele homem foi. Porém, alguma coisa o segurou na rede e tapou a sua boca. E aquilo que o prendia na rede começou a balançar a rede com ele dentro. O meu tio, apavorado, mas não conseguia ver nada, pois estava uma escuridão total ali. Ele tentava gritar, mas a voz não saía. E a rede ia tão alto que mais um pouco ela dava uma volta completa com meu tio dentro. Houve um momento que a rede se balançou com tanta violência que o meu tio foi arremessado para fora da rede e foi parar
a mais de 7 metros à frente. Ele, com muito esforço, conseguiu se levantar, ainda atordoado, e correu para dentro de casa. Aquilo foi o bastante para ele definitivamente nunca mais voltar na nossa casa. Bem, as minhas noites naquela casa eram um terror, pois as minhas bonecas conversavam toda madrugada. Escutava elas cochicharem que mataria os meus pais e também fariam coisas terríveis comigo. Eu, com muito medo, fingia que estava dormindo, pois pensava que assim elas não fariam nada de mal comigo. Mas o estopim da situação foi quando, em uma madrugada, as bonecas começaram a entoarem um cântico macabro. Elas estavam de mãos dadas no chão do quarto e parecia invocar o demônio. Elas riam com uma voz grossa, bem parecida com a voz do Chuck, do filme Brinquedo Assassino. Saí correndo e gritando pela minha mãe. Mas quando ela veio até o quarto, as bonecas estavam todas em seus devidos lugares. E como previsto, a minha mãe disse que foi apenas um pesadelo. Mas a partir daquela noite, as coisas só pioraram. Pois sempre que eu fingia estar dormindo, eu escutava as bonecas falarem: "Olha só essa vigarista, fingindo estar dormindo. Nós vamos degolar essa piranha." Eu ficava traumatizada ouvindo tudo aquilo. E para piorar, fazia mais de um mês que o meu pai não voltava para casa. E até fome nós passamos ali. E só não era pior porque os vizinhos levavam comida para nós. A minha mãe começou a frequentar uma igreja evangélica. E a partir daí, as coisas começaram a piorarem. Pois é, pioraram mais ainda. Pois ela começou a emagrecer muito e ficou depressiva. A minha avó sempre insistia que ela fosse no centro para pagar a sua dívida com a entidade. Mas a minha mãe sempre se recusava. Até que certa noite, ela estava vendo um filme na TV. E foi aí que no filme começou a tocar um rock romântico internacional. Ela se levantou e começou a dançar aquela música. E depois colocou uma saia curta, passou um batom vermelho bem forte e saiu. E não disse para onde ia. A nossa casa ficava a 3 quarteirões do centro, que a minha avó frequentava. E a minha mãe foi da nossa casa até lá, dançando pelas ruas. E quando ela chegou lá, a minha avó logo chegou atrás. O pai de santo disse que aquela não era a minha mãe, e sim uma pomba gira. E que ela tinha um recado para a minha avó. Porém, a minha mãe já não estava mais ali. A entidade no corpo da minha mãe disse que havia dado tudo a ela, mas ela não havia cumprido com o combinado. Mas agora ela estava ali para pagar. O pai de santo logo providenciou um bode, e a minha avó o sacrificou para a entidade. E a entidade no corpo da minha mãe fumava um charuto atrás do outro e bebeu quase uma garrafa inteira de vodka. E depois de terminarem o ritual, a entidade se despediu e disse: "Agora a dívida está paga. Pena que é tarde demais para essa égua."
E assim que a entidade deixou o corpo da minha mãe, ela logo caiu desfalecida. Bem, ela estava sem pulso e foi levada às pressas para o hospital. Mas assim que chegou lá, o médico constatou que a minha mãe já estava morta há pelo menos 4 horas. Ela morreu de um mal súbito enquanto assistia TV. E quando ela começou a rir e a dançar, era a entidade que veio cobrar a dívida. E assim que a entidade foi embora, o corpo da minha mãe, já sem vida, morta há 4 horas, caiu ali, no chão do terreiro de Quimbanda. E com a morte da minha mãe, o meu pai me levou para morar com ele e com a sua amante. Vendeu a nossa casa e deu uma parte do dinheiro para minha avó. E com esse dinheiro, a minha avó comprou um pequeno sítio na cidade de Brasília de Minas, no interior de Minas Gerais. Bem, eu já era um adolescente quando meu pai começou a trair a minha madrasta com outra mulher. Consequentemente, ele dormia por várias noites fora de casa. A minha madrasta, enfurecida, descontava toda a sua raiva em mim. Me deixava com fome e por várias vezes me expulsava de casa. Eu contava tudo para o meu pai. Então, ele, para amenizar as coisas, me mandou ficar na casa da minha avó por algumas semanas, até que ele resolvesse a sua situação com a minha madrasta. E foi a primeira vez que fui à cidade de Brasília de Minas. A cidadezinha parece um vilarejo, mas até que era bonitinha. O problema era que a minha avó estava morando praticamente dentro do mato. A casinha ficava a uns 200 metros da rodovia, mas ali só havia mato por toda parte. A água encanada vinha de um poço artesanal e não havia energia elétrica. Então, usávamos velas e lampiões. A minha avó estava muito diferente, muito mesmo. Antes, ela somente frequentava terreiros, mas agora ela passou a praticar magia negra. E vez ou outra, alguém aparecia e a pedia que ela realizasse os mais bizarros trabalhos de feitiçaria. E muitas das vezes eram amarrações amorosas, ou até mesmo encomendar a morte da pessoa. Mas todos que desejavam a morte do inimigo por meio de magia nunca pediam somente a morte. Pediam sempre para a pessoa sofrer e definhar por vários meses antes de morrer. Eram pessoas ruins mesmo, e a minha avó sempre realizava qualquer tipo de trabalho. Bem, eu não vou entrar em detalhes, mas muitas vezes presenciei ela colocando um papel com o nome da pessoa na boca do sapo e costurando. Também presenciei bodes sendo sacrificados e até mesmo rituais com órgãos e ossos humanos. Bem, a minha avó já estava perturbada. Falava sozinha e dizia ver demônios por todos os lados, e aquilo me assustava muito. E como lá não tinha energia elétrica, e nem TV e nem nada do tipo, era de costume eu dormir cedo, por volta de 8 da noite. Mas vez ou outra, eu acordava com a minha avó conversando com alguém na sala. Eu sempre deixava uma vela acesa no meu quarto, e como mesmo não tinha porta, era somente uma cortina de pano que ficava ali,
na porta. E de fato, eu vi a silhueta de alguém além da minha avó na sala de casa. Mas ficava pensando, quem será que vem aqui este horário? No dia seguinte, eu perguntava à minha avó, e ela sempre dizia que era o seu amigo cabeça de bode. E como ela era meio desvairada, eu não levei muito a sério. Pensei que talvez fosse até mesmo um apelido. Mas não. Certa noite, eu tive que levantar para ir ao banheiro. E ao passar pela sala, eu vi a minha avó conversando com um senhor barbudo. Ele tinha uma barba grisalha e a pele muito enrugada. E mascava alguma coisa como chiclete, ou mais provável um fumo, pois era comum os mais velhos mascarem fumo. A minha avó me apresentou como a sua neta e ele não disse nada. Passei por ele e fui até a cozinha. Tomei água, fui até o banheiro, fiz as minhas necessidades e quando voltei, pouco antes de fechar o pano na porta do meu quarto, eu percebi que os pés daquele homem não eram pés humanos, eram patas de bode. Eu deixei escapar um grito e corri para a cama, me cobrindo da cabeça aos pés. E a partir daquela noite, as coisas ali foram só piorando. Os pássaros passavam sobrevoando a nossa casa, e do nada eles caíam mortos. E durante a noite, berros de bode eram frequentes do lado de fora da casa. E a minha avó sempre abria a porta gritando e mandando eles calarem a boca. E me dizia que era o véi, o cabeça de bode. O vento assobiava nas madrugadas, produzindo um barulho de gemido. E vez ou outra nas madrugadas, eu ouvia gritos desesperados vindo de dentro da mata, e ficava ali perto. Passos no telhado eram frequentes, e até mesmo uma coisa que eu não sei o que era, ficava arranhando e fungando por debaixo da porta da sala durante a noite. Uma vez, a minha avó disse que precisava fazer um trabalho para tudo aquilo parar, e que ela sacrificaria um bode e precisaria de mim para recolher o sangue do animal, assim que ela lhe arrancasse a cabeça com um machado. Eu relutei muito, mas não teve jeito. Ela disse que se eu recusasse, aquela força maligna iria me levar à noite. Então eu não tive escolha, e com muito medo eu fui. Na primeira machadada, o bicho não morreu, e saiu disparado, dando gritos ensurdecedores que me fazia gritar junto. Bem, como o bode estava amarrado, ele não foi muito longe. A minha avó parecia estar possuída, pois com uma força descomunal, ela corria manejando um machado e acertando o bicho. Eu estava em pânico, mas querendo que tudo ali terminasse logo. Então, eu fui recolhendo o sangue do animal na panela de alumínio. E foi quando aquela cabeça de bode, decepada ali no chão, abriu a boca e disse para minha avó: "Sua piranha, você vai pagar. A sua alma já está condenada." A minha avó pegou o machado e fez aquela cabeça de bode em vários pedaços. E mesmo assim, aquilo dava risadas aterrorizantes. Eu passei tanto mal que tive que tomar água com açúcar e um chá de ervas que a minha avó fez. Bem, eu não faço ideia
quais eram as ervas que ela usou. Depois daquele dia, toda noite ficavam vários bodes berrando fora da casa. A minha avó pegava o machado e saía correndo atrás deles. Os animais entravam na mata e a minha avó se embrenhava lá também atrás deles. E só voltava no dia seguinte, toda suja de barro. E isso se repetia por várias noites. Até que certa noite, eu acordo com a minha avó me chamando. Ela dizia para mim fazer companhia para o homem que estava na sala, enquanto ela ia fazer um chá. E isso era por volta de 1 da madrugada. Quando cheguei na sala, o meu coração quase parou. Pois o homem era aquele mesmo homem que tinha patas de bode. Mas agora ele estava de sapato. Então, não deu para ter certeza do que realmente eu havia visto aquela noite. Mas a essa altura, eu não duvidaria de mais nada. A minha avó voltou em seguida e serviu o chá para o velho. Bem, eu estranhei que ela não me serviu também, mas deixei pra lá, pois eu também não queria. A minha avó pediu que eu fizesse um pouco mais de companhia para aquele senhor, pois ela precisava pegar algumas ervas ali, no fundo do quintal. Bem, eu disse pra ela que tudo bem. E mesmo com muito medo, eu fiquei ali sentada, perto daquele homem estranho. Ele bebia o seu chá e me olhava com uma cara de desprezo. E eu ali morrendo de medo. Mas como se não fosse o bastante, aquele homem começa a engasgar. E logo cai do banco que ele estava sentado. Ficou ali no chão tremendo e tossindo sem parar. Eu gritei pela minha avó e a tosse daquele homem se transformou em berros de bode. E mal deu tempo de eu me virar e vi a minha avó erguendo um machado e acertando o velho no meio das costas. O velho deu um berro ensurdecedor. Se levantou, abriu a porta e saiu correndo para fora da casa. A minha avó correu atrás dele com o machado em punhos. E eu fiquei ali petrificada. Não acreditava naquilo. Corri para o meu quarto e fiquei ouvindo os gritos da minha avó e os berros altíssimos daquele homem, ou seja lá o que fosse ele. Me cobri e fiquei orando por um bom tempo. Até que umas 2 horas depois, eu ouvi um carro se aproximar e alguém bater na porta, dizendo que era a polícia. Havia 2 policiais na porta de casa. Eles disseram que um caminhoneiro que passava pela rodovia avistou uma velha nua segurando um machado. E a mesma parecia estar muito atordoada. Contei a eles que era a minha avó. E contei tudo para os policiais, que ela surtou e matou o velho a machadadas. A polícia fez uma ronda por todo o lugar e não encontrou vestígio algum do tal velho. O que os policiais encontraram foi o corpo de um bode morto recentemente, com várias machadadas. Fui levada para a delegacia e de lá a polícia contatou meu pai. A minha avó nunca mais foi encontrada. O meu pai se separou da minha madrasta para ficar com a outra amante, que era uma garota nova de 18 anos, mas ela só queria ele em troca de presentes caros e dinheiro.
E não passou muito tempo e ela deu um pé na bunda dele. Bem, já se passou muito tempo desde que isso tudo aconteceu. E até hoje, a polícia nem tem pistas de onde foi parar a minha avó. O meu pai dizia que o diabo veio cobrar a sua dívida e a levou para o inferno. Porém, eu não acredito nessa versão da história. Além do mais, ele nunca passou por tudo que eu passei. E eu sei que a minha avó tinha muitas dívidas com o outro lado. Mas o que aconteceu com ela, de fato eu não sei. Pois até hoje, ela nunca mais reapareceu. Bem, já superei tudo isso. Mas na época, eu tive que passar por muito tratamento para esquecer todo esse trauma. Sou casada e o meu marido frequenta um centro kardecista, onde só se pratica a caridade. Hoje, eu entendo que tudo que você faz volta para você. E a minha avó fazia muitos trabalhos para prejudicar as pessoas. Também sei que magia é algo perigoso, e não é o tipo de coisa que qualquer um sai por aí praticando de forma irresponsável. A minha família queria uma vida fácil, e de fato eles conseguiram, mas não cumpriram com as suas dívidas. E cedo ou tarde, o outro lado apareceu para cobrar. Até hoje, eu ainda sou perseguido por essas entidades. Mas graças a Deus, eu sei lidar com tudo isso, por meio de oração. O meu marido também é muito perseguido pelo mal, pois ele também teve as suas experiências negativas com o sobrenatural. Mas as experiências dele eu trarei num próximo relato. Hoje somos felizes e temos uma filha. E como somos espíritas, nos consideramos o casal paranormal, Ed e Lorraine Warren. Mas é só por brincadeira mesmo, pois evitamos ao máximo nos meter em problemas espirituais alheios, exceto em último caso, pois no espiritismo praticamos muito a caridade, tanto material quanto espiritual. Boa noite. Boa noite, você acredita? Meu nome é Gabriel Brant e hoje estou aqui para contar mais um relato espetacular para vocês. Em 1997, eu morava com minhas 2 filhas e meu marido. Tínhamos uma boa condição de vida. Por esse motivo, minhas sobrinhas adoravam vir passar as férias em nossa casa todos os anos. Quando as minhas sobrinhas vinham para cá, elas sempre traziam suas bonecas. E minha filha ficava morrendo de vontade de ter uma boneca, igual a boneca da minha sobrinha. Então eu a prometi uma boneca igual. Eu nunca fui muito fã de bonecas, pois quando eu era criança, eu tinha pesadelos com as bonecas que haviam no meu quarto. Eu sonhava com as bonecas, dizendo que iriam me matar, e só tive paz quando fiz 15 anos e as queimei. Quando as minhas sobrinhas foram embora, a minha filha mais nova, de 7 anos na época, não me deixava em paz, querendo de qualquer jeito uma boneca igual a da minha sobrinha. E então, eu prometi uma boneca igual. Então nós saímos até o centro da cidade para procurar uma boneca igual, mas não encontramos. Tentei convencê-la de escolher uma outra boneca, qualquer outra, mas ela não queria. Ela queria uma boneca idêntica à boneca da minha sobrinha. Eu disse que igual não tinha, e se ela não escolhesse outra, ela ficaria sem nenhuma. Até que minha filha
vi uma mulher vendendo umas bonecas de pano. O estranho é que a gente passou por ela e minha filha olhou para as bonecas e falou que era grande e bonita e disse que não queria mais a Barbie. Cheguei na mulher e a boneca era R$20. Comparada a uma boneca que custava em média R$300, aquela estava muito barata. Então eu a comprei. Chegamos em casa e minha filha brincou horas e horas com a boneca e a tratava como filha. Com o passar dos dias, percebi que minha filha começou a conversar com a boneca também. Achei normal. Afinal, uma menininha de 7 anos conversando sozinha é totalmente normal. Mas ela conversava sussurrando à noite debaixo da cama. Ela andava com a boneca pela casa e eu ouvia, pois eu a ouvia descendo as escadas quando eu acordava para ir ao banheiro. Até que todos os dias ela não dormia à noite e ficava conversando com a boneca. Comecei a observar e falei para o meu marido, que achou que era coisa da minha imaginação e também da imaginação da minha filha. E então comecei a deixar esse assunto de lado. Um certo dia, minha filha começou a roubar objetos no meu quarto. Peguei ela roubando um dia e perguntei por que estava pegando meu batom. A única coisa que ela me disse foi: "É para a Cibele." Eu disse: "Quem é Cibele?" E ela disse: "Cibele, mamãe, minha boneca." E saiu correndo. Fiquei pensando de onde ela tirou aquele nome. Pensei que talvez fosse de alguma amiguinha sua do colégio e deixei pra lá. À noite, quando me levantei e fui ao banheiro, meu marido acordou e ouvimos nossa filha falando. "E agora, Cibele, o que eu devo fazer?" E foi quando uma outra voz disse: "Eu vou te ajudar a acabar com ela." Imediatamente, levantamos e fomos ao quarto da nossa filha. Chegamos lá e ela estava sentada no chão conversando com a boneca de pano. Meu marido então brigou com ela, dizendo que era para ela parar de ficar conversando com essa boneca à noite. Essas coisas. E minha filha falou: "Ela não gostou nem um pouco das suas palavras, papai." Não acreditei que minha filha de 7 anos estava falando aquilo muito certinho e com uma cara séria. Ignoramos o fato de ter ouvido a segunda voz no quarto, pois só havia ela e nossa outra filha de 15 anos que estava dormindo. Deixamos isso para lá e fomos dormir também. Então, um cheiro de carne podre começou a rodar pela casa sem nenhum motivo por dias. Depois, minha filha começou a aparecer com manchas muito roxas. Levei ela ao médico e o médico disse que eram manchas de como se alguém tivesse batendo nela. Comecei a achar muito estranho e comecei a suspeitar da boneca. Detalhe é que ela parou de conversar com a boneca uma noite depois que as manchas começaram a aparecer. 2 dias depois, minha filha não queria mais dormir no quarto dela de jeito nenhum. Ela começava a aparecer de repente em meu quarto chorando e falando que a boneca queria pegá-la, e assim nós deixamos ela dormir conosco. Uma outra vez, minha filha mais velha disse ter visto andando e rindo pelo quarto à noite. Meu marido disse que foi apenas um sonho. Mas a partir desse dia, minha filha mais velha passou a dormir no outro quarto que deixávamos para os hóspedes. No dia seguinte, eu ouvi minha filha chorando e alguém estava falando com ela. E essa pessoa tinha uma voz simplesmente assustadora e disse: "Sua pirralha, eu falei tudo e mesmo assim você não me escutou. Me aguarde." Apenas me aguarde. Entrei no quarto e imediatamente não tinha ninguém. Peguei a boneca e joguei no lixo. Os dias se passaram e o cheiro de carne podre estragada ia aumentando. E ao passar dos dias na caixa de correio, começavam a chegar uma única mensagem escrita a lápis: "Ainda estou aqui." Comecei a entrar em desespero e alertei o meu marido. Eu já estava ficando com medo, mas ele não podia fazer nada. Então, 4 semanas depois, tudo ficou quieto.
As mensagens pararam e o cheiro de carne podre sumiu. Mas aí começou tudo novamente. Minha filha começava a ficar parada na porta do quarto dela, olhando para o final do corredor, com uma cara muito estranha. E na hora de dormir, começava a olhar para a porta do guarda-roupas. Até que 3 dias depois, exatamente 3 dias depois, ela caiu da escada. Foi a coisa mais horrível da minha vida. Desci da escada e a boneca estava sentada na escada, olhando para ela. E o estranho é que o rosto dela estava muito diferente. Peguei minha filha e coloquei no sofá. O bom é que minha filha falou que caiu do 4º degrau e não se machucou muito. Fiquei com tanta raiva da boneca ali parada, com aquela expressão sarcástica, com a boca aberta como se estivesse rindo, que eu peguei ela e a queimei no mesmo instante. Também falei para o meu marido que a gente ia se mudar dali o mais rápido possível. Depois que a boneca foi queimada, ficamos em paz. Começamos a rezar e 1 mês depois nós mudamos. Já na nova casa, quando entrávamos nela, encontramos uma caixa. E dentro dela tinha várias coisas. E adivinha o que tinha no fundo da caixa? A maldita boneca. Chamamos um padre para abençoar a casa e depois desse dia, a boneca nunca mais fez nada. Hoje em dia deixamos a boneca trancada em um dos quartos em uma cristaleira de vidro. Ela agora está inofensiva, mas à noite dá para ouvir choros de criança vindo do quarto que a boneca está. O quarto é aberto somente 1 vez por semana para a empregada limpá-lo. E mesmo assim, a empregada diz sentir uma sensação muito ruim e um clima muito pesado naquele quarto. Uma boa noite. Olá, pessoal. Eu sou Elizabeth Lima, do canal É de Arrepiar. Se você quiser conhecer nosso canal, lá temos lendas, contos e relatos sobrenaturais. O link estará na descrição do vídeo. Agora vamos ao relato. Boa noite. Podem me chamar aqui neste relato de Maria. Esse fato aconteceu comigo e com minha avó na cidade de Pirenópolis, em Goiás. Na época, eu e minha avó costumávamos participar de um terreiro de Umbanda. Mas antes que alguém pense mal de mim, eu já quero deixar claro que eu só participava para fazer o bem. Eu ajudava a minha avó com magia branca, como rezas para fortalecer, para proteção e para purificação do ambiente. O pai de santo daquele terreiro era um senhor muito gentil, mas infelizmente um dia ele veio a falecer. E o terreiro ficou parado por um tempo, até seu irmão mais velho tomar conta do lugar e passou a ser o novo pai de santo ali daquele terreiro. Esse novo pai de santo não trabalhava com Umbanda, que é um tipo de magia mais fraca, mas ele mexia com a Quimbanda, que para quem conhece, sabe que o negócio é magia negra pesada. Porém, eu e minha avó, nós desconhecíamos a Quimbanda, não a praticávamos. Mas foi isso que aquele miserável fez. Transformou aquele belo centro de Umbanda em um terreiro de Quimbanda. Até então, nós continuamos participando das reuniões, que eram 1 vez por semana. Aquele novo pai de santo não tinha uma boa reputação na cidade, pois quem o conhecia só falava mal dele. Ele tinha uma vizinha que chamarei aqui de Amanda. Certa vez, ela relatou a uma amiga da minha avó que aquele homem parecia que virava bicho durante a noite, pois em certa noite ela escutou uns gritos na casa desse pai de santo, mas não eram gritos comuns, eram gritos animalescos. Curiosa nem um pouco, ela colocou a escada no muro de sua casa que dava para a casa desse pai de santo. Bom, a princípio ela viu um porco enorme em seu quintal e logo imaginou que esses gritos viriam do porco. Mas assim que o animal percebeu Amanda ali em cima do muro, ele virou em sua direção e disse: "O que você está xeretando aqui?
Por que não vai cuidar de sua vida? Tamanho foi o susto que essa mulher tomou que ela caiu da escada no chão. Minha avó não acreditou muito nessa história, mas haviam outras pessoas que espalhavam boatos sobre esse homem, que ele era perigoso e que não era uma boa pessoa para se ter amizades. Um certo dia, estávamos eu e minha avó no terreiro desse pai de santo. Isso era por volta de umas 9 horas da noite. Ele incorporou uma entidade maligna que prefiro não citar o nome. Assim que ele incorporou a entidade, ele começou a rodar e a dançar uma dança muito macabra. Ele abaixava, ele levantava, fazia passos para frente, elevando a sua perna. Toda vez que ele abaixava, depois ele começava a falar uma língua totalmente desconhecida. E tomou uma garrafa de 1 litro de pinga em menos de 1 minuto. O resto da pinga ele jogou no braço e depois colocou seu braço no fogo da vela. E o seu braço permaneceu queimando por uns 5 minutos. Mas quando o fogo se apagou, o seu braço estava ileso, sem nenhuma marca de queimadura. Naquele dia, a minha avó também estava incorporada, então eu tive que esperar ela voltar a si para irmos embora. Fomos uma das últimas pessoas a sair ali do local, e aquele pai de santo virou para nós e disse: "Cuidado aí, menina. Esse caminho que vocês estão indo pode ser perigoso." Para voltarmos para casa, íamos por um caminho de terra que era um atalho para nossa casa. Por esse caminho, chegávamos em casa em no máximo 20 minutos a pé. Não havia luz no caminho. Eu e minha avó já estávamos acostumadas a andar por ali, pelo escuro mesmo. Nossa única luz era da lua e das estrelas. Faltando uns 5 minutos para chegarmos em casa, escutamos uivos ao longe. Cada vez que soava aquele uivo, os cachorros das redondezas começavam a latir, e aquele uivo foi ficando cada vez mais próximo de nós, até desaparecer por completo. Apressamos o passo e de repente vimos ali parado à nossa frente a coisa mais diabólica que eu já havia visto em toda a minha vida. Era um ser muito alto, tinha uns 2 metros de altura, tinha pelos amarronzados, olhos vermelhos, orelhas caídas e focinho de cachorro. Também tinha rabo e bufava como um cavalo. Logo a minha avó segurou a minha mão e fez um tipo de oração para seu Exu protetor. Minha avó disse para mim não olhar para aquilo, que apenas caminhássemos rápido. Mas era impossível não olhar para aquele monstro. Nós passamos ao lado daquela aberração e aquilo apenas permaneceu ali, parado, nos encarando. Confesso que quase tive um infarto. Chegamos em casa e trancamos toda a casa. Minha avó disse que nunca mais frequentaríamos aquele lugar. E, bom, já era tempo de ela falar isso. Depois de uns meses, uma amiga da minha avó que ainda frequentava aquele terreiro veio até a nossa casa para contar o bafafá que tinha acontecido no terreiro na noite anterior. Ela disse à minha avó que aquele pai de santo havia atropelado com seu carro o filho de um homem muito valente ali da cidade. O pai de santo alegou que foi um acidente. O garoto não morreu, mas seu pai foi tomar satisfação com o pai de santo lá no terreiro. Esse homem chegou em uma moto com um amigo. Foi logo invadindo o terreiro e já foi desferindo golpes de faca contra o pai de santo. De repente, o pai de santo cai no chão ferido e logo começa a se transformar na mesma criatura que eu e minha avó havíamos visto na estrada. Quando os homens armados de faca viram que o pai de santo estava se transformando em uma criatura bizarra, os dois subiram na moto e deram fora dali. Logo aquela fera saiu correndo atrás dos homens, na mesma velocidade da moto. Naquela hora, o terreiro tinha umas 15 pessoas e todos presenciaram o ocorrido. Aquele bicho conseguiu alcançar a moto e derrubar os 2 homens, e começou uma briga intensa entre a fera e os 2 homens. Eles desferiram mais golpes de faca contra a criatura, até o monstro desistir de lutar e recuar.
Então os homens subiram na moto e se mandaram dali. As pessoas que estavam ali e que frequentavam o centro de Umbanda nunca mais quiseram retornar àquele local. E o pai de santo foi embora da cidade. Muitos moradores daqui ainda se lembram deste fato. Minha avó já está bem velhinha, com 75 anos. Isso aconteceu há 25 anos atrás. Na época, eu tinha apenas 14 anos de idade. E esse é um fato que eu vou lembrar para o resto da minha vida. Boa noite.